Paz do Senhor, estimado professor e professora da Escola Bíblica Dominical, sejam todos bem-vindos ao EBD em Síntese Podcast, no canal oficial da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no Rio Grande do Norte. Hoje, com o momento pedagógico da lição de pré-adolescente e com a professora Sheila. Seja bem-vinda, minha amada. A paz do Senhor, irmã Rosimar, a paz do Senhor também a todos os nossos professores da classe de pré-adolescentes. Louvado seja o nome do nosso Deus, por já estarmos na lição de número 5, né? Que Deus cada dia mais continue nos abençoando e fortalecendo cada um de nós para o exercício do seu reino. Amém. Hoje, com a lição de número 5, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, vamos conhecer, passar para os nossos pré-adolescentes sobre a Trindade, né? Temos aqui alguns objetivos importantes da nossa lição, como ressaltar quem é a pessoa do Pai, o Criador, como também explicar que Jesus é o Filho de Deus e esclarecer sobre a personalidade e divindade do Espírito Santo. Prezado professor, nesta lição nós estudaremos a essência de Deus, sua natureza trina e a forma como ele se revelou à humanidade. Deus é apresentado nas Escrituras como ser único, eterno, soberano e perfeito em todos os seus atributos. Ele é o Criador de todas as coisas, né? A fonte da vida e o sustentador do universo. Querido, sua essência é santa, justa, amorosa e imutável. O que significa que ele não muda com o tempo, permanece sempre fiel à sua própria natureza. Glória a Deus. Ao mesmo tempo, em Deus, em que ele é Deus único, a fé cristã, ela nos ensina que ele se manifesta em uma natureza trina. Glória a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa, com certeza, prezado professor, é conhecida como a Trindade. E aí, querida professora, Sheila, com sua dica. Amém. A lição que fala sobre a Trindade é uma lição muito importante para ser repassada para os pré-adolescentes, não apenas para os pré-adolescentes, né, mas para qualquer cristão em qualquer faixa etária, porque fala do nosso Deus, da pessoa de Cristo e também do Espírito Santo. E aí, trazendo uma dica pedagógica para você, professor de pré-adolescentes, como trabalhar esse assunto, esse tema que é tão importante numa faixa etária tão movimentada, né? De pessoas que gostam de movimento, que gostam de interagir, que gostam muitas vezes de conversar e que está em fase de formação voltado a essas questões que fala sobre o reino de Deus. E aí você pode começar, professor, falando sobre, fazendo, melhor dizendo, né, algumas comparações voltadas ao nosso cotidiano, como, por exemplo, nós, seres humanos, nós somos formados por corpo, alma e espírito. Então, quando se juntam esses três elementos, corpo, alma e espírito, forma uma única pessoa. Nós não temos três pessoas, nós temos apenas uma única pessoa com corpo, alma e espírito. E aí você pode falar, fazendo essa comparação, o corpo é aquilo que a gente vê, que a gente toca, o espírito é aquilo que faz a ligação com Deus, e a alma é aquela outra parte que faz a ligação entre os nossos sentimentos e o nosso corpo, né? E aí você também pode comparar, por exemplo, com os estados físicos da água. A água existe em três estados físicos. Você encontra o gelo, que é água no estado sólido, né? Você encontra a própria água de beber, que é água no estado líquido. E quando a gente coloca uma panela para ferver, para fazer arroz, para fazer café, a gente vê a fumaça. E aí, essa fumaça é a água no estado de vapor. E aí você pode mostrar para os seus alunos, pode fazer essa comparação, mostrando que não são três águas, é uma água só com três estados físicos diferentes. Assim é o Pai, o Filho e o Espírito. É um único Deus, porém cada um deles tem
o seu papel dentro da Trindade Santa. Cada um deles exerce a sua função. E aí você pode falar que o Pai, por exemplo, traçou, arquitetou o plano da salvação, né? E aí Jesus veio, cumpriu esse plano que o Pai traçou, morrendo e se oferecendo sacrifício em nosso lugar, tendo aí uma morte vicária, né? E por fim, o Espírito Santo, que foi enviado por Deus para nos consolar. Então, os três são Deus, porém, cada um tem a sua função e cada um exerce o seu papel dentro do que nós conhecemos como Trindade Santa, né? E para finalizar, professor, a nossa dica, você pode fazer também, ao final, um trabalho com textos bíblicos, né? Como, por exemplo, é um texto muito importante para trabalhar esse tema da Trindade, é o texto que encontra em Mateus 3, 16 e 17, que trata sobre o batismo de Jesus. Então, a pessoa de Jesus se batizou, o Espírito desceu como pomba, e aí ouviu-se a voz do Pai, que dizia: Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem me comprazo, né? E essas, irmã Rosimar, são as nossas dicas pedagógicas para a aula de número 5 e que Deus em Cristo continue a nos abençoar. Graças a Deus. Com certeza vai ser de grande utilidade, né, para os nossos pré-adolescentes essa dica que a irmã Sheila colocou. Querido professor, nós temos aqui também, para complementar a nossa lição, uma sugestão de uma dica pedagógica. Vocês podem estar fazendo uma dinâmica. E como todo pré-adolescente, eles gostam realmente de participar dessas dicas, né, desse momento das dinâmicas. Então, nós teremos aí uma dinâmica com o tema uma laranja, um Deus em três pessoas. Então, nós vamos utilizar aí uma laranja, vamos levar para a sala. A gente já pode até preparar depois um suco aí, um belo suco de laranja no final da aula para os nossos alunos, né? Vai ser bem bacana. O objetivo dessa dinâmica, professor, vai ser ensinar que Deus é um só, mas ele se revela em três pessoas, Pai, Filho e Espírito. Então, você vai apresentar aos seus estudantes, né, uma laranja inteira e perguntar: isso aqui é o quê? Logicamente que eles vão responder que é uma laranja, né? E aí você vai dizer: assim como isso é uma coisa só, Deus também é um só. E agora nós vamos explorar um pouquinho a laranja. Você vai explicar, vai abrir a laranja e vai explicar que a casca, ela protege, né? E que os gomos, que é a parte de dentro, ela alimenta. E as sementes que tem na laranja, elas geram vida. Então, professor, você vai explicar que a casca, ela lembra o pai, né? Que é a origem de cuidado, de proteção. E a parte interna lembra o filho Jesus, que se revela, né? Que se revelou e veio até nós. E a semente, ela lembra o espírito, né? Porque é vida, é crescimento dentro de nós. Essa dinâmica, professor, vai fazer o seu aluno refletir de uma maneira dinâmica, prazerosa, ele vai poder absorver o conteúdo ali, entender melhor. Então, Deus não é dividido em partes como a laranja, né? Nós vemos aqui que a laranja só ajuda a gente a entender que algo pode ter diferentes formas de se manifestar, mas continua assim sendo um só. Então, professor, você vai explicar aí algumas verdades, como Deus Pai é Deus, Jesus Filho é Deus e o Espírito Santo, ele é Deus. Mas não só não são três deuses, né? Ele é um só Deus. Você pode citar aí para eles acompanhar em Mateus, no capítulo 28, no versículo 19, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Juntos. Então, querido professor, e no final faz aí aquele suquinho de laranja para os seus pré-adolescentes. Com certeza vai ser bem prazeroso essa atividade prática. Que Deus abençoe. Essas são as dicas da lição de hoje. Que Deus em Cristo vos abençoe. E a professora Sheila com suas considerações.
Amém. Que Deus continue abençoando você, professor, dessa classe tão preciosa que é a classe dos pré-adolescentes. Que a sua turma seja abençoada e impactada pelo poder da palavra de Deus. E que após essa aula, os seus alunos saiam é, da igreja, né, voltando para as suas casas, com esse conteúdo aprendido de forma tão tranquila, sabendo muito bem quem é Deus, quem é o Deus Pai, quem é o Deus Filho, quem é o Deus Espírito Santo, e que o poder dele, do nosso Deus, né, venha atuar na sua vida, assim como também na vida dos seus alunos. Que Deus os abençoe. Amém, querido professor, que Deus abençoe. Queremos agradecer ao pastor Martins pela confiança. Queremos agradecer ao DENEC Geral e a você, professor e professor aluno que está aqui conosco. Que Deus em Cristo vos abençoe e até o próximo podcast.